Oi, gente! Voltei para mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar de teatro de sombras. Eu vou disponibilizar aqui nesse vídeo uma aula que eu fiz, lá, acho que foi lá em 2021, por aí. Eu gravei uma aula sobre teatro de sombras corporais. Essa aula estava dentro de uma oficina, de um workshop sobre teatro de sombras que eu estava orientando. Esse workshop ele foi feito de forma online, então a gente fez 3 aulas, onde eu ensinei alguns princípios, dei umas orientações. Quem sabe até no futuro eu disponibilizo o curso todo aqui para vocês. Mas hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre teatro de sombras corporais. Nessa aula que eu vou disponibilizar aqui logo após essa introdução, eu ensino às pessoas alguns exercícios para praticar é, ali, para aprender a fazer teatro de sombras corporais, para conseguir brincar com a sombra, com a luz e também construir imagens interessantes que vocês podem usar nos espetáculos de vocês. Então, são exercícios práticos que você vai precisar de uma lanterna e de um corpo, né? Pode ser corporal ou pode ser um boneco tridimensional ou bidimensional, uma silhueta, mas você vai então brincar com esse teatro de sombras contemporâneo que a gente fala, né? Porque quando lá em 1970 surgiu as luzes as luzes mais potentes, né, as halógenas, a gente teve essa possibilidade de tirar a silhueta que estava encostada na tela, a gente trouxe ela para o espaço. E aí a gente ganhou todo o espaço e ganhou essa brincadeira de tridimensionalidade dentro do bidimensional, que é a linguagem do teatro de sombras. Então, fiquem com essa aula maravilhosa e a gente se vê aí no próximo vídeo. Olá, pessoal! Eu fiz a aula lá no Google Meet e não tinha opção de gravar, então eu não consegui gravar. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês as possibilidades que existem, né, do teatro de sombras corporal com a manipulação da lanterna, para que vocês façam então o teste aí na casa de vocês, né? Como eu falei lá no grupo do Facebook, né, na aula online, lá ao vivo, isso é importante que vocês testem, porque cada um de nós tem um olhar, tem um corpo, tem um jeito, tem uma escolha, né? Então é muito individual, é um trabalho muito individual. Então é importante que vocês treinem isso aí na casa de vocês em algum momento, né? Para que vocês descubram então essas possibilidades de movimentação. Eu vou mostrar aqui 3 possibilidades de movimentação, né? Então eu vou utilizar este boneco aqui, ó. Veja que é um boneco tridimensional, né? Vou dar uma pausa aqui só para falar, se você não me conhece, eu sou Daiane Baumgartner, sou marionetista, produtora cultural, trabalho com 3 linguagens do teatro de formas animadas. Eu trabalho com teatro de sombras, com teatro de bonecos híbridos e com teatro lambe-lambe. E nesse canal você fica sabendo tudo o que eu sei sobre essas linguagens. Vocês podem utilizar um boneco tridimensional e podem utilizar também as silhuetas, tá? Que são então aqueles bonecos planos, né? Bidimensionais. Os dois tipos de bonecos dá certo, com efeitos diferentes, tá? Então é importante também que vocês testem no espetáculo de vocês. Se é mais interessante ter uma silhueta de um cavalinho, aqui no caso, ou o cavalinho mesmo, assim, de forma tridimensional, tá bom? Então o primeiro teste que eu vou fazer vai ser a manipulação de uma lanterna, tá? Essa lanterna são as lanternas táticas que eu mostrei para vocês lá na nossa primeira aula, quando eu falei da iluminação, né? Eu levei as lanternas e mostrei para vocês as lanternas. Então essa daqui é uma lanterna tática e ela utiliza 2 baterias. Baterias recarregáveis, tá? Vocês podem comprar essas lanternas em lojas na Santa Efigênia, enfim. E também queria dizer para vocês que eu estou vendendo essas lanternas. Eu tenho aqui um estoque de lanternas que eu não uso mais
Então eu tô vendendo algumas lanternas, tá? Para vocês terem acesso ao valor, às informações. Vocês podem ir até o meu Instagram. Lá tem um destaque chamado Store, que é loja, né, em inglês. E lá tem os produtos que eu estou vendendo. Então tem as lanternas lá que vocês podem, se vocês se interessarem, a gente combina aí e eu estou vendendo esses produtos, tá bem? Então vamos lá. Eu vou fazer então o primeiro teste. Eu vou deixar o meu bonequinho aqui, ó, paradinho aqui, e vou fazer então o primeiro teste. Bom, então esta é uma possibilidade muito legal, veja. Aqui então o seu público vai estar assistindo ao show, né, ao espetáculo, aonde ela vai poder ver o boneco em si, paradinho ou fazendo a movimentação dele, né, e também a sombra. Então eu posso fazer uma narrativa aqui e uma narrativa lá, de formas diferentes, através da manipulação da lanterna. Então, quando eu mexo a lanterna, veja, para o lado, olha o que acontece. Para cima, para baixo. Quando eu me aproximo do boneco, quando eu me afasto do boneco. Então, essa movimentação é interessante que vocês testem aí na casa de vocês, né? Se vocês tiverem uma lanterna, vocês podem utilizar. Se vocês tiverem a luz do celular, também funciona super bem. Olha, então eu posso aqui fazer vários tipos de movimentações, ó. E é isso que eu falo, que nós somos individuais. Então eu estou fazendo aqui essa movimentação, é o que eu quero mostrar. Mas vocês, na hora que vocês forem fazer as movimentações de vocês, o teste de vocês, vocês vão escolher como mostrar que qualidade de movimento que vai ter a manipulação dessa lanterna, né? Então, as possibilidades aqui são infinitas, tá? Eu posso focar em um boneco só, em uma coisa só. Fazer um pensamento, por exemplo, né? Então, todo mundo tá vendo aqui que o bonequinho, né, tá no cavalo. E aí eu foco aqui no cavalo e mostro o pensamento do cavalo. Veja, é um tipo de linguagem, é uma opção de linguagem. Então, isso é bastante interessante. Outra coisa que a gente pode também fazer é, eu posso guardar aqui uma narrativa do cavalinho e do boneco, né, ó. E fazer assim. E aí aqui, então, eu escolho construir uma outra narrativa. Que pode ter a ver com aquela narrativa ali ou não, mas é uma outra bolinha, ó, que eu posso construir aqui de luz e faço outra coisa aqui, ó, com o meu corpo, né? Construo essa narrativa aqui. Como cinema, eu escolho como mostrar. Então são muitas possibilidades. Outra possibilidade é a manipulação de duas lanternas no boneco. Então, como eu falei, duas fontes de luz, o resultado são duas sombras. E eu também posso brincar com essas lanternas e com essa luz, né? E com essas sombras. Isso daqui também constrói-se muitas narrativas com isso, né?
muitas formas de narrativa. Vocês podem também colocar cores, né, na lanterna. Então, uma lanterna é branca e a outra lanterna é azul. Uma lanterna é amarela e uma lanterna é azul. E aí é o dia e a noite que se separam. O dia e a noite que se juntam, né? Enfim, é muito legal fazer a experimentação com cores. Aqui são imensas as possibilidades, imensas. Bom, então é isso, eu mostrei aqui, né, um pequeno exemplo. E como eu disse para vocês, né, na aula prática, a gente faria duplas, uma pessoa ficaria como um objeto ou corpo da sombra e a outra pessoa ficaria responsável pela manipulação da lanterna e a gente então construiria uma pequena dramaturgia, né, escolhendo aí o que mostrar. Como contar uma pequena situação através da sombra, através disso, do corpo e da manipulação de duas lanternas. Ou uma lanterna em um momento, e duas lanternas em outro momento, enfim. Então esse é o convite que eu faço para vocês, né? Da forma que vocês conseguirem fazer aí na casa de vocês. Vou pedir para você deixar o seu like, deixar um comentário aqui nesse vídeo, nem que seja um coraçãozinho para me ajudar demais. Ripa esse vídeo aqui se você gostar dele, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.